Surto atrás de surto nesse primeiro episódio da série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão. Então é verdade, o Aegon sabia sobre os caminhantes brancos, teorias confirmadas, mortes chocantes, violência obstetrícia, tudo nesse vídeo. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais vídeos da série Estou. Eu sou o Frâncio e no vídeo de hoje iremos comentar sobre esse primeiro episódio intitulado Herdeiros do Dragão, o episódio que vai abrir essa nova série derivada de GOT, né? Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, muito feliz de voltar para isso. Eu não sei qual é o sentimento de vocês também em relação a isso, mas voltar a isso, a esse reino da tela e também voltar a discutir todo domingo o Domingote, agora o Dominhotted, né, voltando aqui pra gente comentar, né, esse universo tão bom do George R. R. Martin. Várias coisas que aconteceram nesse episódio são muito boas. Então se você quiser que eu venha aqui toda semana comentar os episódios de Hotted, não esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo que nos ajuda muito, né, dar like, que também é muito bom, e se inscrever. Então vamos começar com o começo do episódio, que é o Conselho de 101. E a gente vê uma narração da Rhaenyra Targaryen, que é a filha do rei no poder atualmente, no presente da série, que é o Viserys. Mas nesse momento ele ainda estava sendo escolhido para ser rei, porque nós vínhamos de um reinado muito próspero, que tinha sido o reinado de Jaehaerys, né, primeiro. E ele e a esposa dele, que era a Rainha Alysanne, eles eram ótimos governantes, eles governaram por muitos anos, depois do que é muito citado nesse primeiro episódio, que é o Maegor o Cruel, que foi um cara que usurpou o trono. Ele era assim Targaryen, mas ele era muito violento, tanto que ele foi conhecido, né, como Maegor o Cruel. E nesse episódio a gente vê várias vezes as pessoas tentando, né, impedir de que aconteça um novo Maegor, de tão cruel que foi aquele momento até o Jaehaerys assumir. E depois, quando o Jaehaerys estava velhinho, que a gente vê ele nesse episódio, ele precisava de um herdeiro, e ele não tinha um filho homem mais velho, ele tinha uma filha mais velha, né, e um primo, que é o Viserys, que vai assumir o trono no geral. E a gente percebe, isso não é spoiler, tá? Eu não vou contar spoilers muito grandes, mas se uma série fala, esse foi o auge, então a gente vai ter que ver o declínio. Obviamente não vai chegar, né, no declínio da família, porque a gente viu ali no começo, né, foi mais ou menos 170 anos antes de Daenerys Targaryen. Então, temos que chegar até lá, né? Muito obviamente, se você está perdido, você já deve entender que a gente tem que chegar até lá. Então a família Targaryen não vai sair do trono agora, mas obviamente eles vão ali perder um poder até o final dessa série, né? Principalmente a se basear nesse primeiro episódio. Mas então foi esse Conselho de 101, e eu já queria comentar dos surtos que foram esse episódio. Eu adorei voltar para Westeros, o valor de produção tá muito alto, os dragões, o figurino, isso é chovendo molhado, todo mundo tá falando, não vai diferenciar meu vídeo, né, de outras pessoas, porque todo mundo vai elogiar isso, né? Tá realmente muito bom. Tirando as perucas que estão um pouco, né, desidratadas, de resto, tá tudo ótimo, tá tudo muito bom na parte estética da série. E eu também gostei muito da parte do roteiro, né? Pensando em ciclos, né, nesse episódio, nós vemos o começo, uma mulher sendo negada ao trono de ferro, que é a Rhaenys, a rainha que nunca foi, que eu acho que vai ser a favorita dos fãs. Ela é bem debochada nesse primeiro episódio, pelo que ela, né, que foi impedida, que ela deveria ser a herdeira, ela era a filha do rei da Jaehaerys, mas ela é a rainha que não foi, e no final do episódio nós temos uma mulher, né, sendo considerada herdeira do trono de ferro. Mas, obviamente, né, isso será negado, né? Porque senão a gente não ia ter história, né? Nesse primeiro episódio eles tentam posicionar para uma guerra realmente Rhaenyra e Daemon, né? Mas isso vai evoluir bastante ao longo da série, né? Eu que já conheço mais ou menos a história dos livros, né? Já tenho ali grandes detalhes, mas acompanhar essa série também vai ser muito legal, né? Ver os significados, o que eles vão trazer de novo, que foi muitas coisas que eles trouxeram nesse episódio. E lembrando, para você que não sabe nada assim sobre os livros, se você só veio de GOT, eu vou te dar uma base bem resumida aqui. GOT, né, Game of Thrones, é inspirada numa série de livros, que o primeiro livro se chama Guerra dos Tronos, Game of Thrones, mas a série, no geral, é chamada de As Crônicas de Gelo e Fogo, ou A Song of Ice and Fire, que a gente viu nesse episódio sendo referenciado, mas calma que eu vou chegar lá, que tem muita coisa pra comentar. Mas tudo bem, então tem essa série de 5 livros, que nós vemos os personagens, Daenerys, Cersei, Jon Snow, Tyrion, e nós vemos eles. Mas o George R. R. Martin, escritor dessa série de livros, ele escreveu um outro livro que se chama Fogo e Sangue, que inspirou essa série, né, House of the Dragon. E nesse livro não é um livro de personagens, é um livro como se você pegasse um livro da sua apostila de história do colégio, da escola, e você fosse ler. Então ele não vai contar ali o íntimo dos personagens, ali a mentalidade que o personagem estava pensando, ele vai contar história, né, o que aconteceu propriamente dito objetivamente a partir de fontes históricas.
Então, muita coisa a gente não tem acesso, né? O que o personagem estava pensando, o que aconteceu em salas fechadas que não dava para essas fontes acessarem, né? E a gente poder saber ali os bastidores do poder e os bastidores da família real. E é o que a gente tem nesse primeiro episódio, né? Por exemplo, 2 teorias muito grandes dos fãs que foram confirmadas nesse episódio. Nós já sabíamos que a rainha iria morrer no parto, só que a gente não sabia como, né? Que foi totalmente essa violência que aconteceu, essa cesariana mortal que o Viserys tentou aplicar para conseguir um herdeiro. Isso a gente não sabia, a gente só sabia que ele morria, mas a gente não tinha acesso a isso. Mas uma teoria que os fãs tinham quase certeza, mas não era confirmado, pelo menos até agora, no universo da série, era que o Otto Hightower, que inclusive eu acho que vai ser um personagem interessantíssimo, ele parece ser muito realmente ardiloso como é nos livros, então vai ser tudo super interessante, mas nesse primeiro episódio ele manda a filha dele, a Alicent Hightower, para os aposentos do rei, que tá ali, né, em um momento de luto, etc, depois da morte da esposa dele, que ele mesmo causou, tudo, né, e a gente não sabia, né, que ele que tinha empurrado a filha, né, a gente imaginava que era uma coisa realmente um pouco mais orgânica, mas não foi nada orgânico, né, foi ele mesmo que incentivou. Ela não pareceu muito agradável, mas aceitou. Eu acho que a situação que ela é mesmo imposta, como a gente vê para as mulheres, que a rainha fala para a Rhaenyra ali, né, o nosso campo de batalha é o parto, né, e ela morreu nesse campo de batalha, né, por ordens ali do marido dela. Mas então teve essas 2 coisas confirmadas, mas outra teoria, que isso não é implícito no livro, é uma teoria dos fãs, era muito famosa, foi confirmada. E isso pisa ainda mais no final de Game of Thrones, que foi aquela bizarrice. Inclusive temos podcast falando sobre o final de Game of Thrones. Vou deixar aqui nos comentários para você assistir nosso hate. A gente fala por que é ruim, porque é um final que eu acho bem, bem complicado. Mas esse primeiro episódio, ele pisa em vários aspectos dentro de uma cena. Vamos comentar sobre ela. Depois que ele vê ali o que o Daemon faz, né, humilhando o Daemon, interpretado pelo Matt Smith, que eu gostei do personagem bastante, gostei dele nessa série. Ele vai dar muito pano pra manga, aguardem. Ele até sai ali com a prostituta no final, com um dragão que é bem diferente, né, um dragão é bizarro, né, que ele tem, que é o Acarexes. Então vai ser realmente bem legal ver. Mas depois, voltando disso, ele, né, o rei fala, gente, que absurdo, você tá comemorando a morte do meu filho, né? A gente, além de ser a monarquia, nós somos uma família, né? A família Targaryen. Então, beleza. Ele tirou o Daemon da sucessão e nomeou a filha dele, a Rhaenyra. Que Rhaenyra que ele tava usando ali como copeira pro pequeno conselho, né? Então ele também não dava muito valor, né? Ele também não é uma pessoa de muitos valores, ele é bem... Além de ser meio burro, ele é meio babaca, né? Mas tudo bem. Ele desonrou, aí o Daemon mandou ele pra fora, o Daemon vazou, e ele nomeou a Rhaenyra. E, né, nessa nomeação de herdeira pra Rhaenyra, ele conta um segredo da família Targaryen, que Aegon o Conquistador, porque antes dos Targaryen, né, chegar... Eles já tinham chegado em Westeros, mas eles eram uma família bem realmente aleatória ali. Eles não dominavam nada, não havia o Trono de Ferro. Só que chegou, né, esse sonho profético para esse Aegon, que viria uma grande ameaça do norte, e para todo mundo, se fosse salvo, um Targaryen precisaria sentar no trono de Westeros, né, unindo todos os povos de Westeros, né? E, gente, isso é uma teoria, já era uma teoria dos fãs, não é algo totalmente novo, mas foi confirmado, né? E isso pisa ainda mais no final de Game of Thrones, né? Porque no final o Bran ficou lá no trono, e nisso ele fala claramente que um Targaryen, depois, se todo mundo sobrevivesse, deveria um Targaryen, né? Então a gente não sabe se seria o Jon, né? A internet inteira já colocou meio que é a Daenerys. Eu também acho que, sei lá, né? Tá, não sei. Mas ele seria o Jon ou a Daenerys, né? Pelo que daria a entender. Então pisa no final de GOT, que nos entregou Bran, né? Foi a vingança de George R. R. Martin, ele faz a vingança dele, né? E eu adorei, foi muito bom de acompanhar essa cena aí. E depois a gente vê ela sendo nomeada, que também é muito legal. Eu adorei esse episódio, ele dá ali abertura, daqui a pouco eu vou falar sobre abertura, mas abertura para várias tramas. E é o que eu falo sobre narrativas de séries, que muitos roteiristas de séries não entendem, que na minha visão é o esperado. Que série não é um filme dividido em episódios. Um episódio deve ser uma narrativa completa, né? Obviamente tem que deixar ganchos, porque é composto sobre uma temporada, e a temporada várias temporadas geram uma série. Mas um episódio tem que conter uma narrativa de início, meio e fim. E é o que esse episódio apresenta. Então a gente vê na Rhaenys sendo negado o trono, e no final uma mulher ascendendo ao trono, né? Pelo menos para ser herdeira. Então, isso é uma narrativa completa. Então é uma narrativa episódica, né? Que fecha total com a narrativa de uma série, né? Que não é um filme, dividido em várias partes, né? Então é um filme com início, meio e fim, então tem episódios são início, tem episódios são meio, tem episódios são fim, né? Obviamente, eu acho que não é isso que a televisão,
né, se propõe a ser, basicamente. Mas essa é a minha opinião. Mas agora falando de abertura, muita gente falou, gente, cadê a abertura? Cadê a abertura? No próximo episódio vai ter abertura, né? Já foi confirmado que teremos abertura além do logo do Targaryen que apareceu nesse episódio. Então estou muito esperançoso. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai ser essa abertura, que eu quero muito saber. Não esqueça de se inscrever. E aí, se você deveria estar maratonando. Tchau.